Ricardo Alemão, boa noite. Obviamente que o empate não era o resultado, né, que obviamente vocês gostariam e muito menos o torcedor. A gente viu um time com muitas dificuldades até físicas, em muitos momentos apático, né, no jogo. Primeiro tempo principalmente o time muito lento, sem transição. Você acha que foi uma consequência da semana passada, com jogos difíceis, 2 derrotas, uma eliminação? A questão psicológica pode ter atrapalhado e também a questão física de uma sequência de jogos pode ter resultado nessa atuação que no geral foi bem abaixo da média, se a gente pegar os últimos jogos aí? Boa noite, Lúcio, boa noite a todos. Não preciso nem resumir o que você disse, Lúcio, você falou exatamente tudo o que aconteceu. O jogo ele foi ruim, o jogo foi horrível. Não teve quase chance de gol para lado nenhum, não teve criatividade, não teve velocidade, não teve intensidade, não teve nada. Foi um jogo muito, muito abaixo do que nós estamos acostumados. Principalmente do lado da nossa equipe, né? Falando principalmente do lado da nossa equipe, que é uma equipe que costuma ter intensidade, costuma ter velocidade. É lógico que um Marcelinho, a falta de um Marcelinho, que é um jogador de muita velocidade, isso daí atrapalha no processo de uma equipe, né? Porque não tinha no jogo de hoje nenhum jogador com a característica dele para dar essa velocidade. As lesões que tiveram, as trocas, lógico, você improvisar um lateral e não ter um de ofício, isso também atrapalha. Mas acima de tudo, o que eu acho que prejudicou mais hoje o jogo em si, não estou falando nem o resultado, porque o resultado ele não é o que a gente queria, mas pior se nós tivéssemos perdido com um time desse, ficaria pior ainda. Então, dentro da consequência de a gente vir numa sequência de 6 jogos seguidos, dentre eles, sem uma pré-temporada adequada, e dentre eles, um jogo dificílimo contra o Coritiba, que nós fizemos uma grande de uma partida, uma intensidade no jogo muito grande, e aí a gente ir para Piracicaba, fazer um jogo de muita responsabilidade, né, que envolvia muita coisa dentro do jogo, né, porque ele não abala financeiramente só o clube, ele abala psicologicamente uma equipe que sai precocemente de uma competição que todos nós queríamos seguir à frente. Então todos esses fatores, sem dúvida, ele leva a equipe a cair de rendimento, né? Então a gente caiu de rendimento hoje, a gente não fez um bom jogo, a gente não fez um jogo que a gente é acostumado a fazer, né? E não merecemos ganhar. Também acho que não merecemos perder, porque foi um jogo muito igual, de baixo nível, né? De baixo nível técnico, de baixo nível individual, de baixo nível coletivo. Mas não é habitual, não é o que a gente tem visto nos últimos jogos nossos. Então a esperança nossa é que com uma semana de descanso, com uma semana de trabalho, a gente no domingo que vem possa fazer um jogo completamente diferente desse que a gente fez hoje. A gente sempre viu o Londrina se apresentando bem em alguns jogos ali pela direita, com o Toledo foi assim, com o Coritiba, embora tenha perdido o jogo, mas jogou bem por ali. Você acha que só a ausência do Miller e do Marcelinho, o Londrina não conseguiu jogar? Ou teve um outro fator? Porque coincidentemente usou muito a esquerda, onde tinha um jogador improvisado. Porque o Vitor improvisado no rush, você fala? No rush. No rush. Porque o Marcelinho é um jogador muito intenso, né, Lobo? Ele é muito intenso, a característica dele é a intensidade dele. E com a saída dele, a gente perdeu essa característica que é um forte nosso. Aí é uma característica de jogo, que eu jogo com um destro pela esquerda e um canhoto pela direita, exatamente porque a gente trabalha aberto para infiltrar por dentro. E o Marcelinho faz muito bem isso, ele já pega no domínio, já infiltra por dentro e a gente acelera o jogo. E hoje a gente jogava para trás, porque o Wilber não tem essa característica. Apesar de eu estar improvisando o Wilber, e eu lamento ter que tirar ele no primeiro tempo, né? Eu não gosto de fazer isso. Às vezes parece que você está jogando a culpa em cima de um atleta, mas não foi nada disso que eu pensei. Eu pensei numa saída de jogo com 2 meias, né? E com 3 atacantes, exatamente pela colocação do adversário, né? Por o adversário estar na parte de baixo da tabela, e eu pensei em amassar o time, jogar em velocidade dentro do time adversário, e isso não deu certo. Então nós nem estávamos marcando tão bem e nem estava conseguindo jogar. Foi por aí que eu mudei para a gente reforçar, porque o Anderson estava ficando sobrecarregado, a entrada do Luan foi e deu resultado, porque eles pararam de atacar depois daquilo, mas nós conseguimos não tendo força de ataque. Então foi um dia que a gente teve muito abaixo. Lógico que a falta de um jogador que está em ritmo de jogo, jogando, ele faz diferença, né? O Igor Paixão fez um bom jogo, mas você vê que falta cancha, falta mais maturidade e falta mais ritmo de jogo para ele também. Então assim, dentro das circunstâncias do jogo, nós queríamos ganhar. Mas tudo que foi aplicado dentro do jogo, o resultado, na minha opinião, foi justo. Agora você tem uma semana, né, para trabalhar, e alguns jogadores até falaram sobre isso, o cansaço de viagem, essa sequência. Dentro daquilo que você conhece do elenco, você acredita que sem uma cobrança um pouco mais apertada, mas entendendo a situação do momento deles,
você consegue tirar um pouco mais para a sequência, até por aquilo que o Londrina precisa ainda fazer para chegar a uma classificação? Nós temos jogos difíceis pela frente, né? Nós vamos sair com o União, a gente vem aqui contra o Rio Branco, que ganhou fora de casa hoje, né? Depois a gente sai, se eu não me engano, 2 partidas, Cascavel e Paraná, e fecha com o Operário. São jogos difíceis, mas nós jogamos mal contra times bons. Isso que me dá esperança respondendo a tua pergunta. Contra os times bons, os jogos bons, nós jogamos bem, e nós temos capacidade de jogar bem. Nós não tivemos intensidade de jogo hoje. O calor, né? A viagem, o peso de você ser eliminado de uma Copa do Brasil precocemente, tudo isso daí afeta muito. As mudanças, né? Foram 3 alterações, uma perda do Pedro Cacho, que é um jogador que está acostumado a jogar, e ele não pôde jogar, apesar de ele não ter jogado o último jogo, mas ele é uma opção direta de jogo. Hoje ele seria uma opção direta de jogo. Até quando terminou o jogo lá, eu já imaginei fazer um time diferente aqui, mas jogando com ele e com o Bianchi, e depois que eu fui ver que ele estava suspenso. Então essas perdas, naturalmente, elas trouxeram dificuldade para a nossa equipe. Mas eu acredito muito que nossa equipe não é uma equipe top. Nós não somos uma equipe top. Nós pensando a nível de Campeonato Brasileiro, nós precisamos reforçar a nossa equipe sim. Porque hoje nós não temos muitas peças de substituição, né? Então nós temos aí poucos jogadores no elenco, nós temos, né, nós temos alguns meninos treinando com nós da base, parece um elenco grande, mas ele não é um elenco grande. De jogo mesmo, nós temos em torno de 23, 22, 23 jogadores, e nós, na hora que for reforçar, a gente reforçar com um jogador canchado, né, jogador mais maturado, porque a Série C ela é difícil, e esses jogadores chegando com qualidade, esses jogadores que nós temos com uma qualidade boa, e a maturidade deles e o segmento de jogo, a gente pode fazer um bom ano. Mas, aquilo que eu disse de novo, não foi um bom jogo, foi um jogo muito abaixo da crítica, e nós precisamos evoluir sempre, todos os dias, né? E é essa consciência que eu já falei para eles ali na nossa oração, na nossa conversa, que a evolução ela é necessária sempre. Às vezes a gente vai jogar bem, a gente vai jogar mal, mas nós temos que jogar muito mais bem do que mal. Mal tem que ser de vez em quando, e jogar muito mais vezes bem. Sobre os 2 meses que você utilizou, Leão, o que você acredita no mau rendimento dos dois hoje, tanto o Bianchi quanto o próprio Danilo hoje no jogo? O Bianchi, ele vinha muito bem nos 2 primeiros jogos, né? Ele fez 2 baitas jogos e foi fundamental para a nossa vitória, né? Nos dois. Aí ele foi suspenso, foi expulso e foi suspenso. Na semana da suspensão dele, ele machucou. E na lesão, se você perceber, todo jogador que volta de lesão, ele não volta no mesmo ritmo que ele está, todos, sem exceção. Ele volta fora de ritmo, às vezes ele volta um pouco inseguro, né, pela lesão que ele tem, e ele vai demorar um tempinho mais a se adaptar a isso, né, que é o caso do Bianchi. O Danilo tem feito bons jogos no começo, mas também é aquilo que eu falo, é um jogador que precisa muito estar bem fisicamente para a técnica dele aparecer, porque ele é muito técnico. E como ele não está num ritmo, uma sequência de jogos, de ritmo, de tudo mais, ele caiu fisicamente. E caindo fisicamente, sumiu a técnica dele. E aí ele não consegue dominar a bola, não consegue fazer um passe, não consegue fazer uma infiltração. Então essa sequência de 6 jogos, né, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, houve a queda dele nesse sentido. Tanto é que no segundo tempo eu tentei abrir ele pela beirada, mas já no final do primeiro tempo e no segundo tempo, ele pouco produziu também em função disso. Mas não deixam de ser bons jogadores, viu, Rafael? Não deixam de ser bons jogadores. São jogadores de qualidade que naturalmente vão evoluir com o passar dos dias também, novamente. Alemão, você acredita que você vai, nessa semana cheia, conseguir recuperar jogadores como o Danilo? E até estendo, qual a sua avaliação sobre o Júlio Rush improvisado na esquerda hoje? Ele cumpriu um papel, né, dentro da limitação dele como lateral, que ele não é lateral, ele é volante. Né? Aí vocês perguntam para mim assim, mas se você coloca os meninos para jogar, e você tinha o Felipe Camilo no banco, e você coloca o Rush improvisado, por quê? Porque eu botei 2 meias para jogar, e o Felipe Camilo não é um bom marcador, ele é bom tecnicamente, mas ele não é um bom marcador. Então eu corri um risco muito grande de ficar muito exposto, né? E a gente perdeu o jogo por aquele setor. Então foi a minha ideia foi essa. E como eu joguei com 2 meias, e eu dei liberdade para o Bianchi e para o Danilo chegarem, eu precisava que meus laterais fizessem contenção, juntamente com os 2 zagueiros e com o Anderson, né? E foi feito isso daí. No primeiro tempo o Rush ainda marcou um pouco longe, ele deu muito espaço para aquele baixinho lá. E quando ele deu espaço, eles criaram perigo para nós.
O segundo tempo ele diminuiu o espaço, porque ele estava do meu lado, aí eu tentei consertar isso daí no vestiário, eu estava do meu lado, ele diminuiu o espaço do ataque dos caras, acabou, não teve mais problema, entendeu? Não. Então foi exatamente em cima disso as funções, ele cumpriu o papel, mas não é um lateral, né? Se você pegar um lateral que chega no fundo toda hora, que volta, que cruza bem, que tem o hábito de cruzar, ele não fez isso. Mas ele, com as lesões e com a falta de opção do nível melhor nesse momento, eu acabei optando por ele, e dentro do que eu pedi, ele fez bem. Dentro do que eu pedi, ele fez bem. O que faltou para nós foi o nosso setor de ataque, os 5, né, os 3 atacantes e os 2 meias, serem muito mais efetivos do que eles foram. Aí não ia ter problema nenhum, o pessoal de trás ia dar conta tranquilo. Alemão, pensando no que o Londrina tem até agora, pontuação, desempenho, fazendo a projeção do que vai vir, é para ligar o alerta ou não, neste momento? Do ano que nós terminamos, arrebentado, destruído moralmente, psicologicamente, tá bom demais. Tá bom demais. Não estou satisfeito. A gente tem que evoluir, a gente tem que crescer. Mas você pegar, é a mesma coisa que eu estou falando hoje. Você acha que ninguém sentiu a derrota por 15 Piracicaba? Você acha que ninguém sentiu a desclassificação? Então, quando você tem uma perda grande, né, nós somos seres humanos, os jogadores sentem, a família sente, a cobrança existe, e a gente sabe que existe. Então a gente sente. Então quando você tem um empate contra um Cascavel que está lá embaixo na tabela, vindo de uma sequência dessa, você não pode colocar como um desastre. Não pode. Em virtude dos jogos que nós fizemos, melhores até então. Nós fizemos excelentes jogos, né? E nós fizemos um jogo ruim contra o 15, mas não estava jogando contra ninguém. Nós estávamos jogando contra um time de tradição e um time que tem uma folha salarial altíssima, perto do Campeonato Paranaense. Nós jogamos contra um bom time. E hoje nós jogamos contra um time que está em recuperação, que tem um treinador de nível do outro lado, que é o Ageu, né? Que assumiu essa, se não me engano, a 3ª rodada dele. Ele ganhou uma, empatou outra fora de casa. O time dele é completamente diferente do que era. É um time mais organizado, mais disposto. Então, dentro das circunstâncias de pontuação, nós estamos em 6º, caímos para 6º, estamos perto do 4º, do 3º, não estamos longe deles, né? E a gente vai continuar pontuando e nos organizando como equipe, e individualmente e coletivamente, para a gente fortalecer e chegar mais longe possível na competição. Eu acredito que a gente pode ir muito mais longe, né? Lógico, a diretoria já está se mexendo pensando no Campeonato Brasileiro, porque nós não podemos deixar para contratar no Brasileiro. Nós temos que já nos organizarmos para a gente chegar no Brasileiro mais organizado, senão a gente vai sofrer de novo. Começa um ano desarrumado e aí você sofre. Mas eu acho que não é para ligar sinal de alerta nenhum. Eu acho que o que nós temos, dentro da nossa condição, dentro da nossa realidade, está bem feito. E a gente tem que voltar a ter a intensidade que nós tínhamos, que nós não tivemos nesse último jogo. Como você avalia o Lincoln e onde você pensa utilizá-lo? Bem abaixo. Bem abaixo. Eu achei, pelo pouco tempo que está aqui, pelo que ele apresentou no treino, uma dinâmica maior de jogo. Ele tem uma qualidade técnica muito boa, a refinadíssima qualidade técnica dele, só que a dinâmica de jogo dele é muito abaixo do que eu quero para o meu time. Muito. Então ele vai ter que acelerar 150% do que ele está, né? Porque a qualidade técnica ele tem, mas nós não podemos andar dentro de campo, nós temos que ter intensidade de jogo. Seja meia, seja volante, seja zagueiro, seja qualquer um. Ele tem que ter intensidade. Então não fez o que eu imaginava dentro do jogo, eu imaginava outra postura dele, mas foi abaixo. Mas é o primeiro jogo, né? Respeito. Ele também não tem o hábito, não conhece a equipe direito, ele está aqui há poucos dias. Inclusive uma enfiada de bola que o Augusto deu 2, uma de beirada e uma nas costas do zagueiro, que a gente trabalha ela, e ele não está habituado a isso, ele não fez a infiltração, porque se ele faz a infiltração, ele faz o gol, ele não acreditou na bola. Por quê? Porque ele não está habituado, ele está chegando agora. Como eu não tinha opção de mudar, como eu não tinha opção de mexer, eu trouxe ele para o jogo, né? E tentei colocar ele no jogo na esperança de que ele pudesse fazer um jogo melhor. Mas não fez um bom jogo, mas tem tudo para evoluir, tem tudo para crescer junto com os demais. Sobre essa análise, como é que você enxerga as duas entradas do Juan nos 2 jogos que ele entrou até agora, e se você pode dar mais oportunidades para ele na beirada, irmão? Ele entrou bem, Rafael. Ele entrou bem. O outro ele jogou menos, né? Jogou mais curto, mas entrou bem. Hoje ele produziu. É porque eu estava pedindo para ele, falei, Juan, pega a bola e vai para a área, nós estamos pegando a bola e voltando para trás, né? Nossas beiradas não pode jogar para trás, nem que você perca a bola, nem que a bola saia para a linha de fundo, vai para dentro da área, incomoda os caras, porque nós precisamos incomodar os caras, não estamos incomodando os caras, né? Então se você está descansado, vai para dentro, nem que você perca a bola, meu filho, vai para dentro dos caras. E ele fez, e eu conheço o Juan, né? Desde quando eu cheguei aqui, o Juan, é característica dele, ele joga por dentro, ele joga pela beirada, ele joga pela direita, ele joga pela esquerda, ele é bom jogador, né? Mas o Juan também está vindo num processo de subir e tudo tem seu tempo.
seu tempo. E aos poucos eles vão ganhando o espaço dele. Então, por exemplo, eu coloco um jogador que não foi bem, aí eu coloco ele que vai bem, quem que vai ter a próxima oportunidade? Ele. Não é assim que tem que funcionar? É assim, a vida segue desse jeito. Ô, Alemão, dentro desse período maior que você tem, é claro que hoje qualquer desfalque ele faz muita falta por essa pouca rotatividade que você tem. É possível nessa semana a recuperação de Milen, Marcelinho e Igor Miranda, ou são lesões que vão levar mais tempo? O Milen, é difícil que o Milen abriu 3 centímetros de coxa, então o Milen vai ficar no mínimo 3 semanas, né? Se eu não me engano, 3 semanas, que normalmente é uma lesão de 1 semana para cada centímetro de lesão. O Marcelinho e o Igor, o Igor não foi uma lesão, foi uma contratura, algo desse sentido. Então ela tem uma chance maior de se recuperar até o jogo. E o Marcelinho também, eu não acredito que a gente consiga fazer ele jogar no próximo jogo, mas certamente para o próximo. Se ele não conseguir estar nesse, no outro certamente ele estará presente também, que é o jogo contra o Rio Branco dentro de casa, né? Então são perdas importantes dentro do nosso elenco, esses 3 aí. Acredito que isso não foi o principal da gente não conseguir, mas de repente por ele estar em ritmo de jogo, por ele estar mais acostumado com a equipe, e a gente de repente ter uma opção a mais no banco de você fazer uma alternativa de jogo, também poderia ser diferente.